Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Sérgio Aguiar e esse aqui é um canal de costura criativa e sublimação. Nossa passo a passo de hoje está incrível, pessoal. Essa linda bolsinha toda sublimada na impressora 4. No final tem muitas dicas, né, de como a gente vai produzir ela. É uma impressora, pessoal, que eu utilizei o papel A3, tá bom? Eu refilei ele na largura do A4, joguei toda a arte lá no CorelDRAW e planejei essa modelagem aqui que ficou linda para vocês, tá bom? Pessoal, essa bolsa ficou fantástica, com esse acabamento aqui incrível na ponteira, tá bom? Então, ó, como vocês podem ver, toda detalhada com strass na frente. Bom, esse acabamento na alça em rebite. Bom, essa nova forma de costurar o zíper, esse acabamento aqui, ó, ela tá toda forrada, o nylon acoplado, tá bom? Então, é uma bolsinha muito linda para você estar dando de presente, né? E até para estar vendendo, pessoal. Agrega muito valor. Ela finaliza, pessoal, com as medidas de 34 centímetros, tá bom? Ela tem 34 de comprimento. Ela tem uma altura, pessoal, de 25 centímetros. Um fundo de 10 centímetros. Então é uma bolsinha muito linda para você estar planejando aí, tá bom? Para os seus clientes. Fazendo também, pessoal, em diversos temas, tá bom? Dia das Mães, para estar vendendo em quermesse de igreja. É uma bolsa muito linda, pessoal. Uma bolsa artesanal, feita toda sublimada, tá bom? Então, fiquem aí para vocês seguirem o nosso passo a passo de hoje. Bom, pessoal, para a gente iniciar a confecção da nossa bolsinha, eu já fiz aqui a minha parte frontal, tá bom? Já deixei pronta para que o nosso vídeo não fique muito grande, muito extenso, tá bom? Eu gosto de facilitar para que o tutorial seja muito rápido, não seja um tutorial muito demorado, tá bom? Aqui eu já fiz a parte da frente, eu vou fazer com vocês a parte das costas, mas é o mesmo procedimento. A diferença, pessoal, aqui é que eu incrementei aqui na frente, ó. Eu apliquei uns strass aqui na parte da Nossa Senhora Aparecida. Fiz a aplicação de alguns strass, não sei se vocês estão vendo aí, ó. E aqui na alça eu coloquei o meu rebitezinho aqui duplo, tá bom? Coloquei essas cabecinhas de rebite para dar um upgrade, né, na peça, deixar a peça um pouquinho mais bonita, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou deixar na descrição o painel para vocês imprimir. No final do vídeo eu vou informar para vocês como é que eu fiz para imprimir esse tamanho aqui na impressora 4, tá bom? Qual foi o método que eu utilizei e as configurações da impressora que eu mudei. Que a bolsinha, pessoal, ela vai ter no final, ela tem 37 aqui o painel cortado, mas como a gente vai fazer uma margem de costura, ela vai finalizar com os 35 centímetros de comprimento, tá bom? Para a gente iniciar, vou fazer a parte da frente com vocês, para ser rapidinho. Ó, aqui lá, eu já deixei as marcações, não sei se vocês vão ver, ó. Deixei as marcações, tá bom? Essas marcações aqui, elas vão ser a posição da minha alça, tá bom? Então vocês fiquem atentos, porque nessa marcação aqui, ela vai ser a posição da minha alça, tá bom? Então fiquem atentos a essa questão aqui, tá bom? A alça, pessoal, eu cortei ela, eu estou usando a alça chique, tá bom? Eu cortei ela com 82 centímetros, eu cortei duas vezes, tá bom? E para a gente iniciar, vai ser dessa forma aqui, ó. Primeiro eu vou fazer aqui uma costurinha aqui de segurança da minha marcação, ó. Lembrando, pessoal, ó, aqui tá a minha marcação, da minha marcação para trás, tá bom? Não é da marcação para dentro, da marcação para trás. Eu alinho direitinho aqui a alça, ó. Venho aqui dessa forma. Costurei aqui, tá bom? Aqui, pessoal, tem outra dica que eu vou dar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro o meu giz, que eu não sei onde foi que eu coloquei ele.
Ele estava aqui ainda agora comigo e sumiu. Vou pegar aqui outro. Ó, tá aqui, né? Fiz essa marcação aqui. Daqui para cima, pessoal, eu vou fazer uma marcação de 15 centímetros, ó, do final para baixo, ó. Vou fazer a marcação de 15 centímetros, porque aqui ela vai ser o local até onde eu vou costurar minha alça, ó. 15 centímetros. Marco aqui, ó. Aqui do outro lado da mesma forma também, ó. Passo só uma retazinha aqui para poder ficar certinho, tá bom? Aí aqui, pessoal, eu vou alinhar aqui, ó, junto com minha outra marcação, para ela poder ficar retinha, ó. Eu alinho. Vou colocar na minha máquina aqui o ponto 3,5, tá bom? Porque eu quero fazer essa minha alça com um pontinho bem pequeno para ela poder ficar bem reforçada. Aí eu venho aqui, ó, uma costurinha bem na bordinha da minha alça. Chegando aqui, eu passo aqui, dou um reforço e desço, tá bom? Vocês vão acompanhar aí. Aqui, ó, já desço. E finalizo com o retrocesso, ó. Eu fiz um reforço bem aqui, tá bom? E da mesma forma, alinho uma alça certinho aqui junto com minha marcação para ficar tudo certinho. Vou voltar aqui. Aqui, pessoal, é bom voltar o pontinho bem em cima um do outro, para não ficar feio, né? Ficar bem certinho. Esse acabamento aqui do final da alça fica bem certinho. Aqui eu desço. Um retrocesso. Pronto, minha alça ficou assim, tá bom? Tá pregadinha. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, no final, eu venho com o meu fundo. Ó, tô aqui com o meu fundo, parte do fundo. Coloco frente com frente. E aqui, pessoal, eu fiz ela com a modelagem com costura de 1 centímetro, tá bom? Aqui, ó, eu venho e passo uma costurinha de 1 centímetro aqui em toda a extensão, ó. Alinho tudo certinho, ó. Quando eu chego aqui em cima da alça, eu dou um retrocesso, ó. Alinho aqui tudo certinho e continuo com minha costura, ó. Retrocesso em cima da alça. Finalizo. Ó, ficou assim. Aqui, ó, eu tombo ela para baixo. Vinco. E aqui, eu já mudo para o ponto 6, tá bom? Vou colocar aqui no 6. Vocês podem colocar o ponto maior da máquina de vocês, tá bom? Aqui na minha máquina ela vai até o 7 milímetros. Coloca no ponto 6, que eu acho que é um ponto bem bacana. Aí aqui, ó, eu vou com um pezinho de máquina mesmo para poder fazer esse ponto aqui, tá bom? Ó, dou um retrocesso nisso no final, só para segurar a minha costura. E aqui, ó,
eu vou alinhando o final do meu calcador com o final aqui da costura, para essa costura ela ficar bem retinha. Eu retrocesso também aqui no final, ó. Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, eu já tenho minhas costas prontas, tá bom? Aqui, pessoal, deixa eu só pegar aqui minha régua. Se você quiser colocar o rebite, tá bom? Vamos lá. Você vai fazer, ó, essa marcação aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para poder visualizar. Ó, dessa marcação aqui do finalzinho da régua, tem 14 centímetros, ó, porque 15 foi a margem de costura que a gente costurou aqui. Eu vou achar o meio da minha alça e vou fazer só uma marcação, ó. De 3 em 3, eu vou fazer 4 marcações, ó. 3, 6, 9, 12. Então, aqui vai ser as marcações que eu vou fazer os meus furos para me colocar o rebite, tá bom? Aqui, ó. Veio novamente aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Tá bom? Ó. É essa forma aqui, tá bom? Que a gente vai furar para fazer o rebite. Eu vou dar uma pausa, vou colocar lá o rebite, aí eu retorno, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já finalizei, né? A parte das costas, ó. Que é o meu espelho da frente. E aí eu finalizei também aqui a minha parte das costas. E para complementar também, fiz igualmente a frente, né? Com aquele mesmo passamento. E aqui eu apliquei a minha etiqueta, tá bom? Ó. Minha etiqueta no sintético com o rebite, tá bom? Pessoal, o forro, vou mostrar aqui para vocês. Não tenho medida do forro aqui agora no momento, mas assim, vou lá, coloco minha peça principal em cima do meu material e recorto o meu forro todo por igual, tá bom? Eu estou utilizando aqui o nylon acoplado, que é aquele material que é uma espuminha, para a peça ficar bem acolchoada, tá bom? Aí, como é que a gente vai fazer aqui agora? Lembrando que eu tenho que cortar 2 vezes, tá bom? O material do forro. E aqui também, pessoal, é o momento que se você quiser aplicar um bolsinho interno, agora é a hora, né? Aqui nela eu não vou aplicar para se tornar uma peça mais baratinha de vender. Mas quem quiser aplicar um bolso interno, se o cliente pedir, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Aqui, ó, já tô com minhas 2 frentes prontas, ó, como vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Pessoal, eu gosto de alinhar tudo certinho, ó. Aqui tá batendo tudo certinho, ó. Na ele dá uma esticada um pouquinho, né? Não sei por quê, mas dá certo, ó. Eu vou alinhar aqui, fazer esse alinhamento aqui, ó. E aqui no fundo, eu vou passar uma costurinha com 1 centímetro, tá bom? Lembrando que toda a margem de costura dessa bolsinha aqui, eu tô fazendo ela com 1 centímetro, tá bom? Ó. Eu começo a costurar um pouquinho para frente do retrocesso, que às vezes empurra, né, o calcador. Aí aqui, ó, eu venho seguindo toda a minha peça, com a margem de costura de 1 centímetro. Retrocesso no final. Aqui, ó, vou ter as 2 partes da minha peça. Meu microfone caiu aqui. Ó, vou ter 2 partes aqui agora, ó. Fundo. Aqui, pessoal, eu vou abrir. Eu vou abrir aqui, ó, essa minha costura aqui do fundo, porque eu vou fazer um pés-ponto dos 2 lados. Eu quero deixar ela bem abertinha aqui, ó. Eu abro essa minha costura aqui do fundo. Não tô nem com uma tesoura aqui para me poder abrir, mas eu vou passar aqui o isqueiro, ó. Eu venho abrindo aqui esse meu fundo. E aqui, ó, eu vou passar uma costurinha de um lado e
de outro, tá bom? Eu utilizo como referência aqui, ó, o meio do pezinho do meu calcador, ó. Vai ficar bem legal. Meu ponto continua no 6. Lembrando que todas as costuras de pés ponto a gente coloca um ponto bem maior. E aqui, ó, eu vou seguindo devagarzinho. Pessoal, não precisa de pressa. Bora fazer a bolsa bem caprichada, viu? Ó, tô seguindo aqui, ó. Dou um retrocessozinho leve no final. Vou aqui do outro lado fazer a mesma coisa. Agora minha referência é a costura anterior, tá bom? Apertadinho aqui mais um ponto. Ó, eu vou ter uma margem de costura assim no fundo, ó. Vou ter esse pés pontozinho aqui. No fundo, eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. Ó. Exatamente esse, tá bom? Pés ponto. Aqui, pessoal, é bem simples agora, tá bom? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Pegar minha régua. Eu vou fazer aqui uma marcação, eu não me lembro como foi que eu fiz na modelagem, mas deixa eu lembrar aqui. Tem 1 centímetro da margem, costura, 1 centímetro. Pronto, vocês vão fazer uma marcação de 2,5 aqui e de 2,5 aqui, tá bom? Ó, vamos fazer isso aqui, os 4 cantos da parte superior, tá bom? Ó, 2,5 e aqui também vou ter uma 2,5, tá bom? Que aqui é onde a gente vai posicionar o nosso zíper, tá bom? Após a marcação, pessoal, eu tô com 2 modelos de zíper aqui, eu não sei qual que eu vou utilizar. Acho que eu vou colocar o marrom. Esse marrom bem escuro aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou cortar o zíper bem grande, tá bom? Porque a gente depois vai fazer o acabamento aqui da ponteira do zíper, tá bom? Vou cortar aqui o zíper. Estou fazendo isso aqui, pessoal, para vocês. É a primeira bolsa que eu faço, depois da modelagem que eu tirei lá, tá bom? Então, vou só dar a medida aqui do zíper para vocês, mais ou menos o tamanho que eu cortei aqui. Cortei com 49 centímetros, tá bom? Aqui, pessoal, é bem simples, ó. O que eu vou fazer aqui? Da marcação, eu vou destacar meu zíper. Ó, destaquei. Do início daquela marcação lá que a gente fez, vou passar uma costurinha aqui, ó. Bem na bordinha, ó. Ó. Passei uma costura assim, tá bom? Aqui é simples, ó. Eu vou só vir aqui, ó. Ó. Vou dar essa voltinha aqui, ó. Só vou organizar ele aqui, ó. Dei uma voltinha aqui assim, ó. Pra ele poder ficar com o acabamentozinho bem arredondado, ó. Aí aqui eu vou costurar, ó. Costuro com um pezinho mesmo de máquina, tá bom? Normal. Não vou costurar com pé de zíper. Ó, venho passando aqui em toda a minha extensão, ó. Pezinho de máquina.
Tá chegando perto da outra marcação, pessoal, eu faço isso, ó. Eu quebro ele assim, ó. Pra ele ficar dessa forma aqui. Então ele vai ficar assim. Não sei se vocês vão ver aí. Ó. Ele vai ficar assim, ó. No início. Bom. Vai ficar no final. Eu desço ele um pouco para baixo. E arremato aqui naquela marcação que a gente fez, tá bom? Vai ficar assim. E aqui do outro lado eu vou fazer da mesma forma, tá bom? Vou dar uma pausa para agilizar. Aqui, pessoal, ó, eu fiz a aplicação do zíper, ó, como vocês estão vendo, ó, de um lado, e fiz a aplicação do outro lado, ó. Bom, aí aqui a gente vai agora aplicar o nosso forro, colocar frente com frente, tá bom? Pra gente poder finalizar e fechar a bolsa. Ó, tô com meus dois forros aqui. Eu sempre gosto de costurar, pessoal, o forro com ele para baixo, tá bom? Ó, eu alinho tudo certinho aqui e sempre gosto de costurar com o forro para baixo. Aí eu venho aqui, ó, em cima da mesma costura que eu fiz, né, pelo avesso. Eu alinho aqui para ficar tudo certinho, ó, para não ter nenhum problema. Quem tiver segurança pode aplicar pode estar colocando os grampinhos, tá bom? Eu vou indo aqui mesmo sem colocar o grampo. Ó, em cima da mesma costura, tá bom? Deixa eu alinhar aqui, que deu uma... Pessoal, porque minha bancada aqui tá com o tripé do lado. Ó, vai ficar assim, tá bom? Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu não quero passar um pés-ponta aqui, pessoal. Não quero, não vou passar. E aí, eu vi que meu forro pegou bem aqui no cantinho, vou ter que desmanchar. Pera aí. Pegou bem aqui em cima da costura, dentro do zíper. E eu vou ter que desmanchar, porque senão vai dar problema aqui pra gente. Vou dar uma pausazinha rapidinho. Consertei aqui, pessoal, eu tinha pego aqui próximo ao zíper, né, e não ia ficar legal. Aí eu consertei aqui, tá bom? Aqui, pessoal, ó, eu vou passar uma costura aqui por dentro do forro. Eu não vou passar rebatendo esse zíper. Por quê? Porque eu não quero fazer com costura aparente por fora. Quero fazer ela assim, vou fazer um pouco diferente, tá bom? Um pedacinho de linha aqui que eu não tô gostando, eu vou já tirar. Prontinho. Ó, tá aqui o forro, eu vou rebater por cima. Eu não quero fazer essa costura por fora, ó. Eu venho aqui com um pezinho de máquina, ó. E venho com a linha mesmo marrom, pessoal. Não vou mudar a linha, não. Essa peça aqui é uma peça que eu tô fazendo aqui pra vocês, mas se vocês forem fazer, muda a linha, tá bom? Coloca uma linha preta pra ficar bonito. Ó, essa minha costura, ela vai ficar assim, ó, por dentro do forro. Então, a bolsinha vai ficar assim, ó. Ela não vai ficar com essa costura aqui pra fora. Não deixei, tá bom? Quero que ela fique assim, ó. Não fica, às vezes a costura não fica bacana. E aí eu quero deixar ela com esse acabamentozinho aqui, que eu acho que vai ficar muito mais bonita aqui fora, sem a costura, tá bom? Aqui tá bem pregado. Aí, pessoal, eu vou fazer isso aqui do mesmo lado
aqui do outro lado, vou dar uma pausa do vídeo para não ficar extenso. Aí eu volto só para a gente fechar. Pronto, pessoal, eu finalizei, ó. Essa tá bem grande. Não sei se vocês vão ver aí, mas tá toda finalizada, ó, forro aplicado. Aí como é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Agora aqui é o pulo do gato, ó. Aqui, ó, com esse tipo de acabamento aqui vai ficar tudo alinhadinho, ó. Aí aqui eu vou só alinhar as costuras e vou aqui, ó, passar. A peça tá bem grande, pessoal. Ó, eu vou passar uma costurinha aqui de um lado, outra costura do outro lado, tá bom? Tá bom? E aí eu fecho o meu fundo. Aqui, pessoal, só ressaltando, desculpa, aqui nessa lateral eu vou deixar um espaço para a gente poder estar desvirando a peça, tá bom? Eu vou deixar o espaço aqui, a parte da lateral. Então eu fecho aqui o principal, um lado do meu forro eu deixo, tá bom? Fecho o fundo e fecho todas as caixinhas de leite. Vocês vão ver aí comigo como é que eu vou fazer, mas antes eu vou alinhar toda a minha peça e eu vou acelerar o vídeo, tá bom? Voltamos, pessoal, alfinetei toda a minha peça, tá bom? Aí aqui nas laterais a gente vai passar uma costurinha com a margem de 1 centímetro, tá bom? Em toda a extensão da peça. Lembrando que uma lateral a gente do forro a gente deixa aberto para a gente poder desvirar. Vou diminuir aqui o ponto, vou colocar um pontozinho mais, vou botar no 4, tá bom? Vou arrumando aqui minha peça, pessoal. Um lado eu fechei toda a lateral. Agora eu venho aqui do outro lado. Deixa eu puxar aqui meu forro, meu zíper, que ficou pegando aqui no final. E aqui também, deixa eu empurrar aqui pra dentro, pra gente não ter problema de costurar o zíper. Aqui, pessoal, vou deixar mais ou menos isso aqui. Um palmo, tá bom? Puxa um palmo, passo pra frente. E aqui já no finalzinho, eu volto com a minha margem de costura de 1 centímetro, ó. Deixa uma abertura generosa, tá bom? Agora aqui eu venho tirando todos os alfinetes para mim não me machucar. Alfinete é um negócio que machuca a gente. Pronto, não tem mais nenhum.
Venho aqui no fundo agora, pessoal, ó. O fundo é inteiro, tá bom? Fechar o fundo por completo. Margem de 1 centímetro também, tá bom? Bom, pessoal, finalizei fechando o fundo. Meu celular deu uma descarregada aqui. E aí depois eu fiz só o fechamento das caixinhas de leite, tá bom? Com a margem de 1 centímetro também, tanto no principal aqui, ó, como também no forro, tá bom? Lembrando que a gente deixou a abertura na lateral, tá bom? Aqui da peça. Agora a gente vai desvirar a peça para ver ela finalizada, tá bom? Bom, pessoal, aqui nossa peça já está desvirada. Olha como ela ficou linda. Ó, essa aqui é a nossa peça desvirada, tá bom? Aí aqui, olha esse acabamento aqui também, como ficou do zíper, ó. Não ficou pés pontos, ficou bem bonito, ó. Tudo alinhado, ó. Costuras tudo alinhadinha. O acabamento final do zíper, tá bom? Aqui, pessoal, eu cortei um pedaço de sintético Montana, tá bom? No tamanho de 5 por... Aqui tem 3,5, eu coloquei, tá bom? 5 por 3,5. Aí eu venho aqui, ó, com minha cola de contato. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, ó. Eu venho com minha cola de contato e aí eu passo aqui, ó, no meu sintético Montana, ó. Eu... Essa é uma forma que eu encontrei para a gente poder estar fazendo terminal de zíper, ó. Ó, passa aqui no meu sintético Montana. Ó, passei. Vou deixar ele evaporar a cola. Aí eu venho aqui também no meu zíper, ó. Ó, passo tanto na frente como nas costas, tá bom? Uns 3 centímetros. Ó, frente e costa, tá bom? Passo, bem passadinho mesmo. Ó. E aí eu vou deixar o solvente, tá bom? Evaporar. Aí eu volto aqui para vocês verem como é que eu finalizo. Ó, pessoal, aqui a minha cola, ela já evaporou, né, ó. Aí eu venho aqui, ó, dou uma leve dobradinha aqui no sintético, e aí eu encaixo aqui, ó. Vejo onde é o meio do zíper, ó. Aqui ele já colou, tá bom? Aí eu venho aqui com a minha parte de cima, ó, colo aqui por cima, ó. Ó, colo bem. É bom montana porque você corta ele a fio, né? E aí fica um acabamentozinho bem legal. Se você quiser passar uma costurinha aqui, passa. Só que eu não vou finalizar com costura, tá bom? Eu vou finalizar ela com os rebitezinhos aqui na lateral, tá bom? Ó, eu aperto bem, ó, tanto atrás como aqui, ele vai ficar com esse acabamentozinho aqui, ó. Aperto bem. Aí eu vou vir com o meu alicate e venho aqui, ó. Vou fazer um furo, eu vou até marcar para ficar melhor. Deixa eu pegar aqui a caneta ou lápis, ver se a caneta tá aqui. Vou marcar para poder ficar bem simétrico, tá bom? Ó, vou colocar um furinho aqui, ó, e o outro aqui. Vou marcar aqui com alicate. Marcar com alicate não, pessoal, com caneta. E aí eu venho aqui, ó,
meu furinho, ó, eu furo com meu alicate, ó. Furo de um lado e furo do outro. Ó, fiz 2 furinhos aqui, tá bom? Esse acabamento aqui, eu vou fazer ele com rebite, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, pegar aqui 2 rebites. Deixa eu ver aqui se esse aqui é desse, porque meus rebites estão misturados. Esse aqui é desse. Derramei aqui, pessoal, acabou misturando tudo. E isso aqui dá um trabalho para separar. Deixa eu ver se esse aqui é desse. Não. É. Achei aqui. Aqui a gente vai agora só colocar. O interessante é que seja duplo. Esse meu aqui ele não é, ó. Ele não é cabeça dupla, tá bom? Ó, coloco aqui de um lado. Coloco aqui por trás, ó. Coloco aqui do outro lado, tá bom? Aí a gente vai lá no balancinho e dá um aperto nessa ponteira aqui, ó. Bom, pessoal, essa aqui, ó, é a ponteirinha finalizada. Olha como ficou bacana. Ó, uma forma simples da gente estar fazendo uma ponteira pro zíper, tá bom? Então, cada aula, pessoal, é uma dica, um passo a passo. É bem importante a gente tá seguindo a galera, né, que trabalha na costura criativa, porque a gente vai aprendendo técnicas, né? Todo dia é dia de nova técnica, né? E tá aqui, pessoal, essa é a ponteirinha finalizada. E aqui tá a nossa bolsa toda finalizada. Eu vou tentar levantar aqui a câmera para vocês poderem ver. Bom, pessoal, aqui é a bolsinha finalizada, como prometido para vocês, ó. Ela ficou muito linda, tá bom? Olha esse acabamento, toda sublimada, ó. Acabamento do zíper, o acabamento das alças, né? Um produto como esse dá para você agregar valor e vender muito bem. Tem esses acabamentos aqui de trás, pessoal, ó. Então é um produto que agrega muito valor, tá bom? Então deixe seu like, comentem, compartilhem, ajudem a divulgar o meu canal, pessoal, para eu poder vir aqui, né, trazer mais dicas para vocês, trazer mais ideias. Quando você deixa um likeinho aí no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo tem grande relevância, pessoal. Sendo assim, ele vai estar indicando meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então é importante deixar o like, tá bom? O like é fundamental. Então, tchau, tchau, até a próxima e espero que vocês se inscrevam aqui no meu canal, tá bom? E compartilhe também a ideia com demais colegas, tá bom? Tchau, tchau.